Olá, meus caros, mais uma aula no seu lombo aí, professor João Marcelo, Geografia, já naquele recado inicial com você. youtube.com/QI pré-vestibular, se inscreva no nosso canal para a gente acompanhar naquela força do conteúdo. Como diz lá na periferia, aqui é só força. Falou, mano, aqui é só força, né? Só fortaleza. Muito bem, vamos começar. Essa aula é uma aula que eu vou fazer algumas referências aí a processos históricos. Ainda bem que eu estou aqui no estúdio com o professor Rafael Verdinho, operando as câmeras. Se eu falar alguma besteira aqui, ele vai dar o grito ali atrás. Beleza? Não é isso, Rafa? Dá o grito aí. É isso aí. É isso aí. Então, olha só, migrações brasileiras internas. Vamos começar a sequência de aulas de migrações brasileiras internas. Aqui eu vou fazer uma aula introdutória. Depois a gente vai espacializar esses movimentos, beleza? Primeira coisa, por que nós temos grandes movimentos migratórios no Brasil? E a resposta mais óbvia que eu posso dar a essa questão é porque o Brasil é um país de grande extensão territorial. Então, povoar e ocupar esse país foi uma tarefa que atravessou séculos. E a história de povoamento, de ocupação, é óbvio que é uma história de migração, né? Tem como se ocupar e se povoar se não for para um movimento migratório. Então, quando meu querido Rafael Verdinho expõe as aulas aqui de Brasil Colônia e os processos de ocupação e formação do nosso território, que aliás é um tema importantíssimo para o Enem, os movimentos migratórios estão ali presentes, né? Então, se a gente vai falar da interiorização da pecuária, se a gente vai falar da questão das drogas do sertão na Amazônia, se a gente vai falar dos movimentos em relação à mineração, à exploração desses recursos minerais em Minas Gerais, no centro-oeste brasileiro, nós estamos falando de movimentos que implicaram em migrações, né? Quer dizer, migrações aí lusitanas, mas migrações também africanas, mas migrações de uma população mestiça, e até mesmo a gente pode imaginar que a história de povoamento desse território foi uma história de migração, acima de tudo, indígena, especialmente porque nós não tínhamos só tribos ou populações, melhor dizendo, indígenas nômades, nós tivemos aqui um processo de territorialidade indígena. Então, isso foi construído não ao longo de séculos, mas ao longo de milênios, né? Então, só para deixar muito claro que, devido a essa extensão, devido às necessidades de povoamento, é claro que foi uma história de movimentos, né? E continua sendo. O segundo fator seria as grandes desigualdades regionais, quer dizer, especialmente com o processo de industrialização, e aí a gente já falando do foco das questões de geografia, que é o pós-guerra, você tem, evidentemente, uma intensificação de movimentos, porque com a industrialização foi se acentuando essas desigualdades regionais, desigualdades entre o Sudeste, entre o Nordeste, entre o Sudeste, Centro-Oeste e Norte, ou seja, principalmente entre o Sudeste e o resto do país. Depois essas desigualdades, um novo campo de concentração geográfica, que é o Sul-Sudeste, mas a dinâmica da desigualdade regional permanecendo. Então ela acaba, se a gente falou que a desigualdade socioeconômica foi um motor e é o motor das migrações mundiais, aqui dentro do país vale também. Porque eu não vou entrar nesse detalhe, porque aí aprofundar numa área que não tem sentido para vestibular, mas você analisar migrações num país capitalista é diferente de analisar migrações num país socialista. Vou te dar um exemplo curto. Na China, os movimentos migratórios internos, eles não são livres. Então, você não sai a hora que você quiser da sua região para migrar para uma grande cidade, por exemplo. Apesar das desigualdades regionais chinesas serem desigualdades ainda importantíssimas. Então, assim, dentro da estrutura capitalista, onde você tem grandes desigualdades regionais, mas uma livre movimentação, acaba que esses movimentos são dinamizados, tá? Então, no pós-Segunda Guerra, em especial, dentro desse contexto, nós vamos encontrar impulsionamentos a esse movimento migratório interno.
E aí, a prova pede para você identificar 3 fatores que são responsáveis pela maior parte desses movimentos, né? Estão na base desses movimentos. Primeira linha de fatores, que seria o próprio processo da expansão da infraestrutura. Para migrar, é óbvio que você precisa de uma infraestrutura de transporte, né? Se nós pensarmos o que era a infraestrutura de transporte do Brasil até a década de 40, era uma infraestrutura extremamente precária, né? Até o governo JK, a gente não tinha uma malha nacional de transporte, ou seja, a gente não tinha uma integração das 5 regiões brasileiras por um sistema de transporte. A partir do Juscelino, então aí falando já de um contexto pós-guerra, você já tem uma malha nacional de transporte. E aí é possível gerar uma mobilidade nacional de pessoas. Lembrando que o rodoviarismo é um transporte que tem uma característica bem diferente do ferroviarismo. Eu vejo que às vezes as pessoas caem numa discussão que não tem muito sentido, né? O que seria melhor, ferroviarismo ou rodoviarismo? Não o que seria melhor ferroviarismo ou rodoviarismo. Cada modal de transporte tem sua aplicação, né? Então, o que é melhor? Você ter uma matriz de transporte diversificada, com cada sistema adequado ao tipo de carga, ao tipo de movimento de pessoas, né? Quer dizer, então o rodoviarismo ele cumpre um papel importante. Por quê? Na integração e no movimento de pessoas. Porque ele é um sistema capilarizado, né? O caminhão consegue chegar na fazenda, o caminhão consegue chegar na porta da sua casa, a locomotiva não. O sistema férreo é rígido. Até nos padrões de expansão urbana, das periferias urbanas, essa rede é uma rede que lembra lá os dendritos, é isso mesmo? Dendritos dos neurônios? Acho que é isso mesmo, dendritos, né? Tem o axônio, não é isso? Que é o rabinho do neurônio, estou falando besteira? E aqui a terminação nervosa, que são os dendritos. Depois o Ângelo pode dar uma moral aí para vocês, mas é como se fosse isso, né? É um padrão dendrítico, que é esse padrão ramificado que favorece o movimento de pessoas, tá? Um rodoviarismo tem um papel importante nisso. A industrialização, que como eu disse, acentua as desigualdades regionais, mas ao mesmo tempo ela abre uma necessidade muito grande de mão de obra, especialmente nos espaços urbanos, e aí o incremento do êxodo rural. O incremento do êxodo rural vem numa situação também que a industrialização não é um fenômeno só de implantação de fábrica. Ela é uma mudança na estrutura socioeconômica do país. Então, por exemplo, a agricultura vai sofrer grandes transformações. Então, um processo de modernização dessa agricultura. Ela vai incorporar mais técnica, incorporando mais técnica, vai gerar o famoso desemprego estrutural e aí liberando muita força de trabalho do campo que começa e migra em massa especialmente num primeiro momento, para as grandes cidades. As políticas de expansão de fronteira agrícola, porque nós temos especialmente essas políticas afetando migrações para o centro-oeste e norte do país, movimentos que são bem mais recentes, mas essas políticas foram incentivadas ainda lá no governo Vargas, com muita ineficiência, mas depois, principalmente pelos governos militares, que aí sim conseguiram mobilizar uma verdadeira massa humana para a região centro-oeste e norte. Não se preocupe que nós vamos ver esses movimentos em detalhe, tá? Que inclusive explica muito hoje as questões fundiárias da Amazônia, explica muito a questão do agronegócio no centro-oeste, a urbanização acelerada do centro-oeste atualmente, tá? Então, retomando 3 linhas gerais de fatores dos movimentos migratórios pós-Segunda Guerra. Expansão do rodoviarismo, industrialização, acentuando as desigualdades regionais e as políticas de expansão da fronteira agrícola. E para a gente fechar, é claro que o principal movimento é o movimento Nordeste e Sudeste. O Nordeste é a principal área dispersora do país. Apesar de atualmente os fluxos interregionais, entre regiões, terem diminuído muito, o movimento de nordestinos, em especial para o Sudeste, é um movimento de milhões, né? Um movimento que foi uma verdadeira diáspora nordestina, em especial para as 2 cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? De forma muito didática, o que fez
o nordestino migrar para o Sudeste. No contexto, tá, nas primeiras movimentações, você poderia dizer lá no início do século XX que esse nordestino migrava em função das secas. A seca gerava uma ruptura da agricultura de subsistência, né? E aí esse nordestino buscava refúgio, então ele, nesse sentido, um refugiado, tá? Aqui no Sudeste. Então, lá no início do século, quando você não tinha infraestrutura hidráulica, quando a infraestrutura de transporte era absolutamente precária, tá? Lá na República Velha, isso era realmente um fator significativo. Hoje esse fator, hoje quando eu digo, não é especialmente na atualidade, mas pensando no desenvolvimento pós-Segunda Guerra, não vai ser o principal fator. Por isso que cria-se a questão da indústria da seca. Não vincule mais migração nordestina à seca. A migração nordestina está dentro de um quadro, de uma estrutura socioeconômica, em que esse nordestino sofre muita exploração, tá? Especialmente por não ter acesso à terra. Então, como diria Graciliano Ramos, o problema do Nordeste não é a seca, é a cerca. Então, dentro de um contexto em que o latifúndio ele é reproduzido ao longo da história e essa população rural não tem acesso à terra, sem acesso à terra, você é vítima de uma exploração que chega a ser quase servil, né? Então, a pobreza nordestina ela não é determinada pela natureza, porque, inclusive, isso é uma justificativa usada pelas elites para reproduzir verbas e verbas para obras hidráulicas que nunca resolveram a questão do Nordeste. Daí a indústria da seca. A questão da pobreza nordestina é muito mais ampla, tá? Então não é um determinismo ambiental, olha, se é seco é pobre. Não. A Califórnia é mais seca que o sertão nordestino, vai ver a Califórnia. Israel é muito mais seco que o sertão nordestino, vai ver Israel. Então não faça esse tipo de comparação. Então, diante de um empobrecimento, que é um processo bem mais amplo do que falar de seca, determinado por concentração fundiária, por uma estagnação econômica, o Nordeste, quando você teve o declínio da lavoura canavieira, você não teve um ciclo econômico que reestruturasse a economia nordestina. Você teve ali pequenos surtos algodoeiros, a produção do cacau ali na Bahia, mas a industrialização ela foi sempre um processo muito tímido inicialmente no Nordeste. Então isso tudo, estagnação econômica, grande empobrecimento da população e uma natalidade elevadíssima, né? Uma fecundidade elevadíssima. Né? Isso é frase do próprio Médici, o Nordeste é uma fábrica de gente, olha para você ver. Então se é uma fábrica de gente, você está vinculando gente à indústria, né? Porque justamente esse nordestino que chega no Sudeste, para quê? Para ser a mão de obra do pátio de obras, do pátio da fábrica, do chão da fábrica, que é o cara que vai ser exatamente a mão de obra para ser explorado, o famoso carvão da fornalha, né? Quer dizer, uma exploração. Ele sai explorado no Nordeste, continua explorado aqui no Sudeste. E, em especial, é ele que vai alimentar, por exemplo, o crescimento das favelas, das periferias, não é? Então ele vai sofrer uma segregação espacial nas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, e o que é mais grave, né, uma segregação também cultural, porque esse nordestino vai ser vítima de preconceito, seja um preconceito social, preconceito linguístico, né, muito forte, tá? Então tudo isso faz parte desse contexto de migrações ligadas às desigualdades regionais, ligadas às desigualdades sociais, tá? Então a gente fez só uma primeira aula aqui de introdução à questão das migrações internas e a gente promete que vai dar sequência a essa aula falando mais especificamente dos movimentos e as suas espacializações. Forte abraço, fiquem aí com o print do quadro que eu sei que vocês gostam. Se cuidem, álcool em gel, sabão e outras cositas más.